relacionamento com Deus vai mudar para sempre. Eu te asseguro a luz da palavra, porque isso é transformador. Sem mais delongas, eu quero te convidar a que abra no Evangelho segundo Mateus. Antes de abrirmos, temos algum visitante hoje? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Olha, temos uma família aqui que a igreja receba com a calorosa salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, sentam-se em casa, aqui é a casa de Deus. Aproveite e cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela, deseje Feliz Páscoa, deseje as melhores bênçãos de Deus sobre a sua vida. A melhor bênção já foi derramada naquela cruz, né? Já foi tipificada naquele amor tão inerente, tão lindo por nós. Como é bom estarmos aqui hoje reunidos em família. Amor esse, uma data onde nos transformou em irmãos de sangue, porque somos irmãos de sangue, comprado por um só sangue, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus que foi derramado em favor de todos nós. Então é bom estarmos em família aqui hoje, não é verdade? Então o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36, e conforme você for achando, se assim puder, se colocar de pé, para a leitura prefacial dessa mensagem, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36, assim diz a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Mas, Deus, porção essa que nós cremos que pode curar, que pode transformar, que pode mudar uma história. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite não seja diferente. Vem com a tua palavra nessa noite quebrar o jugo, despedaçar a penha. Vem como fogo consumidor, consumindo tudo aquilo que precisa ser fulminado, purificado. Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença. Enche as nossas vidas com a tua presença. Nós clamamos, Deus, porque somos dependentes de ti e precisamos e carecemos de mais e mais e mais da tua presença nas nossas vidas. Então nos enche e fala nessa noite conosco profundamente. Leva a nossa mente cativa a ti e que possamos enxergar, compreender e discernir 100% daquilo que tu preparaste para nós nessa noite. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Meus amados, talvez esse seja um dos momentos mais emblemáticos do ministério de Jesus, um dos momentos mais emblemáticos que nós encontramos na Bíblia. Depois daquela grande ceia, depois daquela grande e emblemática ceia, Jesus vai com seus discípulos cantando um hino, alegres, rumo ao Monte das Oliveiras. Eles chegam ali e entram num local chamado Getsêmani, um local que fica ali no sopé do Monte das Oliveiras. Chega Jesus e vira para os seus discípulos: olha, se assentem aqui. Olha, eu vou ali um pouquinho mais à frente, eu vou orar, mas fiquem assentados aqui. E aí ele pega 3 dos seus discípulos mais próximos, como lemos, e vai ali, se afasta um pouquinho. E aí o versículo de número 39 traz talvez uma das declarações de Jesus mais emblemáticas e mais mal interpretadas da Bíblia, que geram heresias, que geram, verdadeiros absurdos do que se falam desse momento de Jesus por falta de uma compreensão correta. E aqui Jesus fala mais uma vez: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Muitos vão reputar Jesus como num momento de fraqueza, no momento onde ele olha para a cruz, onde ele olha para aquele sacrifício que ele haveria de passar, e aquilo lhe traz um desespero. Lucas, no seu capítulo de número 22, ele vai ser mais específico sobre esse momento de Jesus no Getsêmani, dizendo que ele suou sangue. Um fenômeno que a medicina explica como hematidrose, ou seja, é um estresse tão grande,
tão grande que os vasinhos das nossas glândulas sudoríparas, eles estouram. E aí o suor é misturado com sangue e vai para a superfície, parecendo que a pessoa está transpirando sangue. É um momento de estresse sobremodo grande. É um momento de estresse, meu amado, que você vê chegar a um ápice, a um cúmulo, a algo insustentável. Será que a cruz causaria esse estresse sobremodo grande? Será que o sofrimento que Jesus haveria de passar seria tão somente, entre aspas, obviamente, que era um sofrimento medonho? A cruz era a pior das mortes, era a pior das sentenças. O sofrimento que Jesus haveria de enfrentar, sim, aos olhos humanos era apavorante, era algo estarrecedor, era algo que, sim, deveria trazer um grande medo em Jesus como homem ou qualquer outro homem. Mas quando eu começo a olhar e enxergar que ele soa o sangue, quando eu começo a enxergar que ele fala, Senhor, olha, se possível afasta de mim esse cálice. Peraí, a cruz era o propósito dele, como ele haveria de falar nesse momento, olha, afasta de mim esse cálice. O propósito da sua vinda, o propósito do seu ministério, aquilo que ele tanto pregou, aquilo que foi prefaciado, aquilo que foi predito. Como? Simplesmente, entre aspas, mais uma vez, isso seria suficiente para Jesus ter uma reação como essa? Tem que ter algo a mais, tem que ter um plus, tem que ter alguma coisa extra que faz o mestre suar sangue, que justifique esse pavor inimaginável. Meus amados, entender que não foi simplesmente a cruz, ela é um grande pilar, um pilar enorme dessa relação, desse momento do ministério de Jesus. Mas aqui eu tenho que entender que há algo que vai um pouquinho além. Um pouquinho também, entre aspas. Vou usar muitas aspas nesse culto, porque é muito difícil tentar falar ou mensurar ou explicar. Mas para que a gente comece a entender um pouco o que fez Jesus suar sangue, qual era a causa desse desespero dele tão grande, eu tenho que entender um pouco sobre a palavrinha que Jesus usa. Jesus, ele usa o quê? Qual palavra? Se possível, passa de mim este cálice. Meus amados, se eu fosse olhar só para a cruz, para pensar comigo. Eu olho para a cruz. Se você pegar a história, pelo menos 3 séculos após a crucificação de Jesus, a igreja, o cristianismo, ele foi por diversas vezes provocado, por diversas vezes castigado com uma morte de cruz. Quantos não foram crucificados? Filipe conta a história que foi crucificado. Pedro haveria de ser crucificado, e Jerônimo vai nos dizer, em torno, salvo engano, de 65 depois de Cristo, que ele vai dizer o seguinte, olha, ele seria crucificado, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como seu mestre. Outros, André, crucificado com X. E outros cristãos, a história vai contar que outros cristãos, outros homens, temente a Deus, quando foram condenados à crucificação, se alegraram de ter a honra e o privilégio de morrerem de morte semelhante ao do nosso Senhor. Se eu olho para o homem e vejo alguns homens comemorando, se sentindo honrados, se sentindo privilegiados de ter uma morte assim, será que a morte de cruz em Jesus causaria essa reação? Será que Jesus é mais fraco do que eles? Será que Jesus não tinha menos força do que eles? Pensar nisso é verdadeiramente contrário à natureza de Cristo. Se é que eu posso falar aqui numa heresia. Meus amados, é pensar que só, entre aspas, mais uma vez, esse momento causaria esse pavor e olhar para outros homens que enfrentaram. Ver que Jesus agiu assim, tem que ter algo diferente. Tem que ter algum outro fundamento, tem que haver algum pilar. E como eu disse, a crucificação, ela já seria suficiente para causar um grande temor em qualquer homem. Mas aqui eu tenho que entender um pouquinho desse cálice. Esse cálice que Jesus pede, passa de mim esse cálice, ele não é simplesmente um cálice qualquer. Ele é o chamado cálice da ira de Deus. Esse cálice que Jesus pede para que seja passado dele.
Esse cálice da ira de Deus vai ser citado em Jeremias capítulo 25, no Salmo 78, em Apocalipse capítulo 15, em Isaías 53, em diversos textos, depois eu passo para você ler com calma, porque aqui o tempo urge. Você pode encontrar referência sobre o cálice da ira de Deus. Aqui Jesus ele pede para afastar dele o cálice da ira de Deus. E esse cálice, para que você entenda que esse cálice, ao Jesus beber desse cálice, ele traria sobre si uma consequência. Ele traria algo para nós, que você sabe o que é, mas para ele, em dado momento, ele traria uma consequência sobre si. Para que você entenda um pouquinho, Romanos capítulo 1, versículo 18, vai dizer que a ira de Deus, ela paira sobre a impiedade e a injustiça. Entenda algo, Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O pecado, ele é odiado por Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. E para eu entender um pouco do cálice da ira de Deus, eu tenho que conseguir construir e entender que o pecado é a palavra-chave desse meu discernimento. Jesus ele passa por uma cruz. Jesus ele é colocado como maldito naquele lugar. Por que Jesus passa por uma cruz? Por que Jesus tem que passar por uma crucificação? Deuteronômio no capítulo 21 vai dizer que aquele que tiver uma morte, uma sentença de morte, um pecado que causar a morte, ele passaria por um madeiro e seria considerado maldito de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13, Paulo vai usar disso falando que Jesus se fez maldito por nós, porque está escrito que aquele que for colocado no madeiro é maldito de Deus. Paulo está fazendo a conexão com o texto de Deuteronômio 21, dizendo então que a cruz, ela seria uma morte, ela seria algo tão sério, uma sentença de morte, aquele que fosse colocado no madeiro, naquela cruz, seria maldito de Deus. Então a cruz ele era um instrumento para que Jesus se fizesse maldito por nós, que tem vinculação com esse cálice que você já vai entender. Lembra no Antigo Testamento como é que era feita a expiação do pecado no templo? Não vou falar do tabernáculo. No templo. Como era feita a expiação do pecado? Pegava-se o animal que era propício àquela oferta, se colocava a mão sobre o animal, e ao se colocar a mão sobre o animal, estaria se transmitindo os seus pecados para aquele animal, que haveria de ser sacrificado e morreria no seu lugar. Aqui há uma expiação, aqui o seu pecado ficaria encoberto. Então você transmitia o seu pecado àquele animal, que haveria de ser sacrificado, e aquele sacrifício encobriria os seus pecados. Jesus ele se apresenta como um sacrifício vicário, como cordeiro pascual. O que é o sacrifício vicário? É o sacrifício substitutivo. Não é mais para encobrir o pecado, é para tirar o pecado do mundo. Lembre-se de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é uma oferta diferenciada, é um sacrifício diferente de tudo aquilo que estava se acostumado a se ver. Então, para que você entenda um pouquinho do conceito da cruz, do porquê da cruz, um pouquinho sobre como é que era feita a expiação do pecado, para que você possa entender. O pecado é a palavra-chave para que você discirna, para que você entenda o cálice da ira de Deus e a consequência desse cálice que, na minha concepção, corroborado pelo missionário Flávio e por outros textos que eu hei de citar, trazem um plus, trazem um a mais no momento de dor, no momento de desespero de Jesus, no Getsemane. Então você entendeu que existe esse cálice da ira. A ira de Deus está sobre o pecado. O pecado traz ira. Deus não suporta o pecado, mas volto a frisar, ama o pecador. Mas naquela ira que ele tem sobre o pecado, esse cálice da ira de Deus está atrelado a essa ira dele contra o pecado. Jesus, então, tomaria desse cálice, e tomou, para o quê? Para que o seu sacrifício fosse perfeito. Não mais
encoberto os pecados, mas sim para que os pecados fossem tirados. Ele tomaria desse cálice da ira, que é a consequência do pecado. Ele pega a consequência do pecado, ele diz assim: Deus, a consequência, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a sua ira sobre o pecado. Eu vou tomar do cálice dessa ira, para aquele que morrer, para aquele que crer no meu nome, não sofrer essa ira. Jesus, ele toma desse cálice. Mas sabe qual é a consequência desse cálice para Jesus na cruz? É que no momento que ele tomasse daquele cálice, Isaías capítulo 59 vai falar o quê? Que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Quem foi no retiro sabe que eu preguei sobre isso, no retiro do meio do ano. Fazem separação entre Deus e o homem, e os pecados encobrem o seu rosto de nós. Qual é a consequência então do pecado? A primeira consequência, o salário do pecado é a morte. Mas qual a consequência que o pecado traz? Separação, distanciamento. O pecado, o nosso pecado, o seu pecado, ele traz uma consequência de separação entre você e o homem. É um processo, é um afastamento. É melhor utilizar a palavra afastamento. Você vai se afastando, você vai pecando de Deus, você coloca numa posição de ir se afastando do Senhor. E aí chega a iniquidade e faz a separação. Mas o pecado começa a te afastar, começa a te afastar. Quando Jesus ele bebe do cálice do pecado, está significando que naquele momento, ele está se distanciando de Deus. E talvez, conjecturo eu, que o maior preocupação, que o maior temor, que o maior desespero de Jesus a ponto de fazê-lo suar sangue, junto com a cruz, era que, pela primeira vez na sua vida, na sua história, ele estaria se distanciando, se afastando de Deus. Você entende que Jesus nos mostra que a maior dor, que o maior desespero, que o maior temor que nós como homem, porque Jesus ali estava como homem, que o nosso maior temor, o nosso maior desespero, aquilo que mais tem que trazer aflição sobre as nossas vidas, é nós nos distanciarmos de Deus. A cruz era pesada. A cruz era dolorosa, a cruz ela era humilhante, a cruz era complicada, mas, meu amado, se distanciar de Deus é pior do que todas as coisas que um homem pode enfrentar. Se há uma lição que essa mensagem tem que botar no nosso coração, é que a nossa maior preocupação, o nosso maior medo, a nossa maior dor tem que ser a nosso distanciamento de Deus, a nossa separação de Deus. Qual o teu maior medo? O teu maior medo é o desemprego? O teu maior medo é ser rejeitado por alguém que você ama? Seu maior medo é a incerteza no futuro? Seu maior medo é o vestibular? Qual o seu maior medo? Meu amado, minha amada, esse medo, ele não pode, em hipótese alguma, se sobrepor ao seu medo de se distanciar de Deus. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para esse período lindo, esse período onde nós rememoramos o sacrifício de Cristo, a sua morte, o derramar do seu sangue, temos que olhar sim para o conceito do sangue derramado, do sacrifício naquela cruz, que, meu amado, é um sacrifício sobremodo grande. Jesus morreu no seu lugar, aquela cruz era para mim, era para você. Sim, temos que dar muita ênfase e relevância ao que Cristo fez por mim e por você naquela cruz, porque foi doloroso, ele foi humilhado, a dor, meu amado, é algo incalculável, mas Jesus olha para aquele momento e enxerga que talvez a maior das dores seja o distanciamento de Deus. Será que isso te preocupa? Será que isso te causa pavor? Será que isso te causa temor? Será que isso te causa desespero? Se, meu amado, isso não te causar, é a noite que Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar o teu relacionamento com Ele. Porque se você está aqui nessa noite, meu amado, Deus está falando isso ao teu coração, porque Ele quer ter mais relacionamento com você, é porque Deus zela pela sua vida, pela sua comunhão contigo. Deus não quer que você se distancie dEle, Deus não quer que você se separe dEle, Deus quer você junto a Ele. Isso é lindo.
Você pode glorificar o nome do Senhor. Deus te quer perto. Deus quer proximidade, Deus não quer o teu afastamento. Então começa a colocar na tua mente, no teu coração, o medo, o desespero que é ficar longe da presença de Deus, quer se afastar sequer 1 milímetro da presença de Deus. Isso tem que te apavorar, isso tem que te causar medo. A cruz era penosa, a cruz era dolorosa. Ele morreu em nosso lugar e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a lição que eu quero extrair do Getsemane é o pavor de Jesus. É que o cálice da ira de Deus traria uma consequência muito grande para Jesus. Eu vou te mostrar um pouco disso. Você vai ver, talvez você consiga visualizar essa consequência nítida num próximo texto. Já na cruz, talvez você enxergue isso com mais clareza, mas guarde isso no seu coração. Seu maior medo tem que ser se afastar de Deus. Se distanciar de Deus já é motivo para você ficar apavorado. Amém? Glória a Deus. Avance comigo. Vamos entender um pouquinho mais. Vamos ver algo que Jesus ainda vai fazer, que vai consubstanciar isso que está sendo pregado. Mateus capítulo 27, versículo de número 45. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 45. Mais um texto áureo, mais um texto indispensável. Mas olha só como algo vai mudar na postura de Jesus. Mas antes de você seguir esse texto, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, olha, tenha medo em se afastar de Deus. Glória a Deus, Mateus capítulo 27, versículo de número 45. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acharam, amém? Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez seja um texto que também muito deturpado, muito mal interpretado, muito mal usado. Você vê Jesus agora num momento falando o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus? Deus desamparou Jesus em algum momento? Será que Deus desamparou? Meio paradoxal pensar nisso. Então, se eu começo a entender que Deus não desamparou Jesus, por que Jesus fala, antes da sua morte, Deus meu, por que me desamparaste? Guarde essa referência, depois fale comigo que o culto, infelizmente, não dá para a gente dissecar tudo. Mas Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 7, ele vai dizer que Jesus no Getsemane, quando ele estava lá desesperado, aflito, naquela oração, naquele momento onde ele sua sangue, Deus ouve a oração de Jesus. Deus o ampara. E aí em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 43, você vai entender a resposta de Hebreus 5:7. Porque quando Jesus está no Getsemane, só Lucas vai fazer menção de que um anjo consolava, fortalecia, estava ao lado de Jesus naquele momento. A resposta de Jesus foi ouvida. Um anjo estava o amparando, dando forças. Hebreus vai falar que Deus não o desamparou, ouviu inclusive a sua oração. Peraí, então se Deus ouviu a oração, tem um anjo lá amparando ele, é isso que acontece. Não era a cruz a preocupação. Senão, ele não precisaria ter passado pela cruz. Não é verdade? Então aqui, um anjo vai amparar Jesus, vai fortalecer Jesus. Hebreus vai dizer que a oração de Jesus foi atendida. Como é que Jesus vai simplesmente falar, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vai uma pergunta de prova, está valendo ponto, viu? Pode me responder. Como Jesus se relacionava com Deus? Em todas as orações, em todas as falas, em todos os momentos. Como ele se dirigia a Deus? Pai. 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 Porque o meu pai. Porque pai. Porque pai. Por quê? Ele é o filho unigênito. Ele é a pessoa da trindade. Ele é o pai, pai e filho. Era um relacionamento natural. Ele se referia a Deus como pai. Como ele se refere agora? O que está escrito? Deus meu, por que agora não é mais pai?
Porque agora o grito que ressoa da voz de Jesus não é de pai. Porque aqui a paternidade notória que ele sempre teve não é aqui registrada, porque ele muda em um único momento. Nesse momento, chamando de, ao invés de pai, de Deus. Aqui, Jesus havia tomado do cálice da ira de Deus. Aqui Jesus começa a se afastar de Deus. Aqui Jesus, como homem, tomando o cálice da ira pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, porque ele em nada pecou. Ele foi tentado em todas as coisas e em nada pecou. Mas aqui pelo peso daquele pecado, aqui por aquele conglomerado, pelo cálice da ira de Deus, quando ele começa a se distanciar do Senhor, Deus perde o status de pai e vira Deus. Aqui é um grito de um homem sem Deus. Aqui é um grito de um homem distanciado de Deus. Aqui é Jesus como homem. Aqui é um grito de um homem que se distanciou de Deus. E quem não tem Deus, brada da mesma forma. Quem não tem Deus, quem não conhece a Jesus, quem não recebeu Jesus como seu Salvador, quem não tem intimidade com Deus, no momento da aflição olha para Deus e diz assim: o Senhor me desamparou. No momento da morte, do luto, da doença, do desemprego, Deus me desamparou, Deus não liga para mim, Deus está muito ocupado no céu, Deus não vai prestar atenção nas minhas orações. Quantas vezes você foi falar do amor de Deus para alguém? Deus tem coisa mais importante para fazer do que prestar atenção em mim. Quem já não ouviu isso? Pregando o amor de Deus, e alguém fala assim: não, Deus tem muita coisa para fazer, e Deus está preocupado com outras coisas. Não, Deus está lá, está muito distante. E quando aí o calo aperta, quando vem a enfermidade, quando vem o deserto, quando vem a doença, Deus me abandonou. Deus não me ama. Deus não se preocupa comigo. Deus não está ao meu lado. Isso é um grito de um homem distanciado de Deus. O que provocou o cálice da ira de Deus, que ele tomou em nosso lugar, que ele tomou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, que ele tomou para que nós fôssemos libertos do cativeiro, do pecado. Você é livre graças a Jesus. Você não é mais prisioneiro do pecado. Você tem a opção de não pecar. Você tem a opção de olhar para o erro e dizer assim: eu sou de Cristo, Jesus me lavou. Eu não sou mais cativo no pecado. Eu não sou mais prisioneiro. Você é livre graças a Jesus. Você entende esse sacrifício? Será que agora esse sacrifício não dá mais... não move mais o seu coração para olhar e dizer: eu rejeito o pecado, eu não quero mais fazer aquilo que desagrada a Deus, eu não quero mais me distanciar de Deus, eu não quero nem mais 1 milímetro estar longe do meu Senhor, que me amou de tal maneira que entregou Jesus, que morreu aquela morte de cruz por mim, que tomou do cálice da ira de Deus, para que hoje eu tivesse aqui vida, para que hoje eu tivesse salvação, vida eterna, comunhão com Deus. Será que você entende a dimensão desse sacrifício? Será que você entende a dimensão desse amor por você que Jesus derramou naquela cruz? Porque foi naquela cruz que o cálice da ira de Deus foi tomado. Então foi pela cruz. Tudo é pela cruz. A cruz é tudo na nossa vida. Tenha medo, tenha temor de se afastar da presença de Deus. Mas sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo? Naquela cruz ele ainda faz algo lindo. Ele dá olha, ele nas suas últimas palavras, que talvez você interprete como 2 palavrinhas, interprete ipsiliteris, interprete somente aquele significado que você tanto conhece, mas que também tem um sentido muito mais amplo do que a realiza análise daquela palavra. Você vai entender. Jesus, ele é crucificado. Ele fala como um homem separado, um homem distanciado. Essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E aí algo vai acontecer. Vai no Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículos número 28. Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Está ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram
a boca. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Está consumado, tetelestai. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quero te convidar aqui, você se coloque de pé, já pedi o Ministério de Louvor se posicione. Essa palavra, essas duas palavrinhas, está consumado, essa palavra grega tetelestai, que você tanto conhece, aparece em louvores, a palavra que é traduzida como está consumado, ela de fato significa está consumado. De fato. É esse o significado dela. Mas você sabia que ela é usada na cultura daquela época em 3 momentos, e os 3 momentos nos remetem à cruz? Aquela palavrinha não era por acaso. Tetelestai não era só uma mera palavra escolhida para dizer que estava consumado, que Jesus se entregou, que aí vem o véu do santuário, se rasga de cima a baixo, tipificando o nosso livre acesso ao Pai. Não é só isso. Tetelestai, ele vai falar muito além do que está consumado. Para que você entenda o que é o tetelestai. O tetelestai, ele vai aparecer em 3 momentos distintos. Preste atenção, quero te convidar a que você feche seus olhos. Somente escute aquilo que eu vou falar. É Deus falando no seu coração. Agora é Deus falando na sua vida. Jesus se entrega naquela cruz. E as suas palavras, as últimas palavras são tetelestai. Está consumado. E essa palavra, ela é utilizada na cultura daquela época. Quando o pai desse um encargo, uma missão, uma atribuição a um filho. Quando o filho cumprisse de maneira precisa, perfeita, aquela imposição do pai, aquela missão do pai, o filho virava para o pai e declarava: tetelestai, eu cumpri aquilo que você colocou nas minhas mãos, eu cumpri a minha missão, eu cumpri a minha tarefa. Jesus, quando ele declara tetelestai, ele está dizendo: eu morri na cruz por você. Filho amado, você que está aqui nessa noite, tetelestai, eu te amei de tal maneira que eu me entreguei naquela cruz por você, que eu tomei daquele cálice por você, e eu me entreguei e derramei todas as gotas do meu sangue por amor a ti. E ele vira para o pai e fala: eu completei a minha missão, tetelestai. A segunda vez que a tetelestai aparece naquela cultura daquela época é que quando alguém tinha uma dívida, quando alguém devia algo a um credor e pagasse completamente aquela dívida, o credor dava um selo, um carimbo escrito tetelestai, ou seja, está pago. Jesus, ele rasgou o escrito da dívida que era nossa. Tetelestai, Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Está consumado, a dívida está paga. O inimigo não pode mais te acusar porque a dívida está paga. Pelo contrário, ele foi exposto à ignomia naquela cruz. A sua dívida está paga. Terceiro ponto que o tetelestai aparece é que quando alguém comprava algo, um imóvel, por exemplo, e no momento da escritura definitiva daquele imóvel, no momento que ele adquiria completamente, definitivamente aquele imóvel, aquele bem, havia um carimbo escrito tetelestai. Isso significa o quê? Posse definitiva, que Deus te comprou e que você agora é propriedade exclusiva de Deus, que Deus chamou e agora disse: você é meu. Tetelestai, você é propriedade minha. Tetelestai, você é meu. Tetelestai, nada vai nos afastar de nós. Deus chancelou, Deus te comprou e Deus te tomou como posse definitiva. Que nessa Páscoa, nessa noite, pelo amor de Deus, arda no seu coração de uma maneira que nunca ardeu. Que
você possa olhar para a cruz e entender aquele sacrifício, a dor, o sofrimento, o desespero, mas entender que foi a cruz e que Jesus naquela cruz tomou daquele cálice por você e que Jesus naquela cruz declarou: está consumado, eu paguei o preço por você, eu venci o escrito da dívida que há contra você, eu te tornei propriedade definitiva e exclusiva de Deus. Que nessa noite você olhe para aquilo que pode te afastar de Deus, para aquilo que está te afastando de Deus, e você possa dar um passo definitivo contra isso. Que você olhe para a cruz e entenda: a tua dívida foi paga, a tua dívida foi paga, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sacrifício perfeito, sacrifício vicário. Jesus te comprou por um alto preço. Agora olha para esse sacrifício, agora olha para a cruz e diga: eu não quero mais me distanciar de Deus. Chega! Nessa noite eu dou um ponto definitivo. Aquilo que pode me afastar de Deus, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está atrapalhando a minha comunhão com Deus, a partir dessa noite, que aquilo que você tem mais medo, aquilo que você tem mais propensão a se distanciar de Deus, a contrariar a palavra de Deus, te apavore, te amedronte, te faça rememorar do cálice da ira de Deus que Jesus tomou por amor a ti, por amor a mim. Eu quero que nessa noite agora você feche seus olhos e entoie a melhor adoração. Adore a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Meu amado, se você estava em erro, se você reconhece que a tua comunhão com Deus estava abalada, comece a clamar, comece a cantar, comece a se humilhar na presença de Deus, porque Ele te garante que se você conhece, se você já reconheceu o Senhor Jesus como teu suficiente Salvador, se você pedir perdão e se arrepender e mudar de postura, meu amado, teu pecado está perdoado. Nova criatura você é, que tudo se faz novo. Deus lança no mar do esquecimento. É noite, é oportunidade que Deus te dá para mudar a sua vida em definitivo. O plano para salvar, o pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração.
está com braços abertos para te abraçar, para te receber, para fazer algo novo na sua vida. Ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. O plano pra salvar, o pacto pra selar. Ou se você outrora entregou a sua vida a Jesus e entende que não vigiou, que as mazelas do mundo, as dores da vida, os problemas, as tentações, o pecado foram lhe afastando, foram prejudicando a sua comunhão com Deus. E você olha agora e entende, eu não quero mais isso. Jesus tomou aquele cálice por mim, Jesus pagou o preço por mim. Eu não quero mais me afastar da presença de Deus, eu não quero mais me distanciar um milímetro da presença de Deus. Deus te chama nessa noite para refazer a aliança com a sua vida. Se você ainda não entregou, não confessou com a sua boca o senhorio de Jesus, e se você tem o feito, deseja reafirmar a sua aliança com Ele nessa noite, levanta a sua mão direita bem alta. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Glória a Deus. Se você deseja essa oração, se mais alguém deseja essa oração, é uma oração, é uma entrega, é uma reafirmação de uma aliança. É você olhar para aquela cruz e dizer: Deus, eu te quero perto de mim, eu não quero mais me distanciar. Eu dei um passo para trás, mas agora eu vou dar 2 para frente. Se você entende que Deus está te chamando nessa noite, se você entende que é uma oportunidade que Deus te dá de você refazer essa aliança, ou de você fazer parte dessa família por meio do nome de Jesus Cristo, eu vou te fazer mais uma vez esse convite nessa noite. Mais alguém que deseja essa oração? A igreja está de olhos fechados, que a igreja fique de olhos fechados. Eu não vou chamar aqui à frente, eu vou fazer uma oração de púlpito. Eu quero te convidar, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Se você deseja essa oração, glória a Deus pela sua vida. Igreja de olhos fechados, coloca a mão no seu coração. Pai amado, repete essa oração, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, agora perdão pelos meus pecados. E te reconheço
como meu único e suficiente Salvador, aquele que morreu por mim. Então perdoa, Deus, todos os meus pecados. Limpa em mim tudo aquilo que pode prejudicar a minha comunhão contigo. Me fortalece. Escreve meu nome no livro da vida para que ele nunca mais seja retirado. E abençoa. E o que eu te peço, eu faço já agradecido. No nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, toma essas vidas que levantaram suas mãos. Toma, Deus. Toma agora e enche com teu Espírito Santo. E vem agora, Deus, com um renovo, com uma força sobremodo grande. E Deus, que cada momento, onde vier a tentação, onde vier o medo, o desespero, que prevaleça o medo de se afastar de Ti. Não só sobre essas vidas, sobre cada vida aqui nesse lugar. Que o maior medo que impere nessas vidas seja o medo de sequer se distanciar 1 milímetro da Tua presença. Crava esse sentimento, esse medo em nós, que possamos passar até aquele grande dia fortalecidos, ávidos por cada vez mais intimidade, comunhão e santidade. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. E se você crê nisso, dê glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, glorifique o nome dele. Glórias a Deus. Foi só um pouco impactante, não?